Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós vamos dar continuidade na questão 584 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta aos espíritos: de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? E os espíritos respondem o seguinte: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, é como a gente pensa, né? Cada um de nós, por exemplo, diante da inteligência que nós possuímos, vamos pensar se nós precisamos modificar uma parede e a gente precisa removê-la. A gente vai utilizar um instrumento que esteja mais apto para poder demoli-la. Então, a gente vai usar um instrumento mais, vamos dizer assim, que esteja mais para aquele fim, destinado àquele fim. A gente com certeza não vai pegar um martelo pequeno, por exemplo, dado à escultura, que ele não vai trazer o efeito que a gente deseja, porque a gente precisa derrubar algo que é pesado. A gente vai com certeza utilizar um instrumento mais vigoroso. Então, assim acontece para todas as coisas. Vamos supor que houvesse uma necessidade de um progresso intelectual. Com certeza, um espírito atrasado intelectualmente não serviria a esse propósito porque ele não possui as qualidades necessárias para se utilizar. Ao mesmo tempo, não dá para poder chegar e se utilizar de um instrumento, por exemplo, um espírito adiantado e evoluído para o bem, num planeta primitivo, onde você precisaria, onde haveria necessidade de haver uma transformação através de dor e sofrimento. Então, é nesse ponto que ele está explicando. Então, a mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus, porque Deus conhece todos e diante da necessidade de algumas situações, aproveita-se aquele instrumento que está naquele meio e que está tudo regulado pela questão da harmonia, porque não acontece nada sem a permissão dele. E às vezes é necessário certas situações e Deus permite que aconteça. Para isso, determinados instrumentos estão em determinados locais e acabam se prestando a determinadas missões, como, por exemplo, aquela que ele explicou. Mas mais à frente ele vai explicar um pouquinho melhor, né? Ele vai falar o seguinte, na sua pergunta A: nenhuma parte tendo a produção do bem, que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava ao fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Então, quer dizer assim, ele está explicando assim, bom, mas essas calamidades não vai adiantar, não vai resultar nada de bom, é isso que ele tá tentando entender. Fala assim, bom, porque era um fim egoísta, ele só queria chegar e satisfazer a vontade dele, né? Mas essa é a ideia de Kardec, né? Ele está perguntando se era isso, se ia ter algum bem, ia se aproveitar disso. E os Espíritos dizem, cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Então, o que acontece? Às vezes, aquele que conquista estava desejando ampliar a situação do seu povo, trazer mais equilíbrio para a sua pátria. Às vezes, a intenção poderia ser boa ou ruim, poderia ser mais egoísta ou poderia ser mais altruísta. Mas a gente tem que lembrar que cada espírito tem uma evolução maior ou menor, e cada um recebe de acordo com as suas intenções. Nós cometemos erros todos os dias. E a gente vai cometer erros bastante vezes ainda, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, o que vai acontecer? Nós sempre vamos ter um amálgama de acertos e erros, uma mistura de um pouco de coisas certas e um pouco de coisas erradas que nós cometemos. Com o passar das eras, das várias vidas sucessivas, a gente depura os gostos, depura os sentimentos, modifica as formas de ser, de existir, até que nós cheguemos nesse patamar evolutivo de perfeição. Mas, para isso, há uma mudança sucessiva até que a gente chegue lá. Então, certas coisas nós não vamos conseguir mudar nessa vida.
Certas coisas vão demorar, às vezes, séculos ou milênios para se transformar, até que nós consigamos adquirir certas claridades, certas concepções mais diáfanas, mais sutis. Então, para cada tempo, a gente se presta a determinadas evoluções porque nós chegamos a determinado patamar evolutivo. Então, o espírito, como, por exemplo, um espírito de um conquistador, e que gosta, por exemplo, às vezes, de utilizar através da força, ele se presta a esse tipo de missão, como foi explicado anteriormente. Mas outro espírito que estivesse numa missão mais altruísta, provavelmente não seria o instrumento adequado para isso. E aí ele explica o seguinte: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Então vamos pensar assim: enquanto nós somos espíritos errantes, e no período entre vidas nós ainda estamos muito apegados à matéria, a nossa dificuldade é muito grande. Quando nós estamos conseguindo evoluir a tal ponto de que a matéria não oferece para nós muita influência, nós estamos em graus já de desmaterialização. Então, nesse período entre vidas, nós podemos estar mais na erraticidade, propriamente dita como espírito errantes, ou podemos estar na erraticidade, que é o período entre reencarnações, mais na desmaterialização, com espíritos mais tendendo para estar desmaterializados. E aí o que acontece? Quanto mais desmaterializado você está, com certeza as coisas da Terra não vão te prender muito. Então, seu objetivo é sempre mais buscando a evolução e a divindade. E quanto mais a gente está apegado às coisas da Terra, todas as coisas da Terra fazem sentido e as coisas espirituais passam um pouco distante da nossa realidade, das nossas concepções. Às vezes são um pouco erradas do nosso ponto de vista, e às vezes a gente aceita certas coisas e às vezes não. E está tudo bem porque o nosso grau evolutivo não vai se adequar à força, e sim somente a partir do momento que a gente aceite as coisas que nos chegam, as verdades que vêm, e aos poucos a gente consiga compreendê-las. Se a gente compreender e assimilar, a gente vai entender e vai progredir. É como se fosse aquela matéria difícil que você estuda e você não entende. Você pergunta para o professor: professor, como que eu faço esse cálculo? Assim, faça dessa forma. E aí você tenta e você não consegue. Você não entendi. Por quê? Porque você ainda não chegou no conhecimento, você ainda não assimilou o conceito totalmente, e ainda você tem dificuldades para entender aquela matéria, às vezes aquele ponto específico. Agora, mais vezes que você vai se aplicando, daqui a pouco você vem no ponto de, compreendi. Agora eu entendo o que está querendo dizer. É só fazer dessa forma e você entende todos os processos que estão incluídos na resolução. Então, na nossa vida também é assim, inclusive na questão evolutiva dos conceitos espirituais. Aí ele continua dizendo: uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Olha só, uns fazem a parte da evolução, começam a evoluir e vai percorrendo as estradas, né? Vai começando a evoluir de uma forma onde os mundos sucessivos começam a vir para poder ele crescer. Ele cresce e começa a ajudar as coletividades que ele habita. Então, ele vai passando por uma determinada coletividade planetária. Ali ele exerce certas missões para ajudar aquele planeta. Ou seja, ajudei uma determinada região, ajudei determinado povo, ajudei uma cidade, ajudei... Então, conforme ele vai evoluindo, daqui a pouco ele ajuda uma coletividade maior e assim por diante. Quando ele chega em outro patamar mais evoluído, o que acontece? Ele já começa a dirigir pessoas que, como ele, estavam com vontade de ajudar e ajudavam,
ele começa a ajudar já a, como se fosse, né, a supervisionar aqueles que desejam fazer o bem. Então ele entra num grau de superioridade, aonde que permite que ele possa coordenar o conjunto de seres que estão em determinado planeta para executar determinadas missões do bem. Por isso que ele fala, vocês têm homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso, né, para poder chegar e mudar totalmente o status do planeta. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Ou seja, tem aqueles que ajudam cada um de nós, por exemplo, que a gente sempre fala, o meu mentor, o meu anjo guardião. E existem aqueles que protegem determinadas famílias, né? Que são os espíritos familiares. E existem os espíritos que ajudam, por exemplo, as cidades. Então, um espírito está responsável mais por tal cidade, outro espírito está responsável mais por tal estado, outro espírito está responsável por mais determinado continente, outro espírito está responsável mais por determinado planeta, outro espírito está determinado para, por exemplo, um sistema, como por exemplo o sistema solar. Outro espírito está determinado por determinado quadrante galáctico. Aí assim vai evoluindo, de acordo com a elevação do espírito. Então, na Revista Espírita explica que, por exemplo, Jesus é o nosso príncipe, né? E que existem outros príncipes no universo. É interessante a forma que o Espírito explica. Mas existem pleiades de espíritos que a gente não consegue compreender, que está um pouco mais acima, que como os espíritos trazem para nós certas concepções, ainda de acordo com o nosso grau de adiantamento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Se eu falo das coisas da terra, não me entende, imagina se eu falasse das coisas celestiais. E os espíritos nos trazem boas verdades, né? Que a gente pode compreender acerca das coisas da Terra, das coisas do plano espiritual e um pouco a respeito de algumas realidades do universo, mas não todas, porque a gente ainda não está em condições de conceber certas coisas que extravasam o nosso entendimento. Então, por exemplo, nós sabemos até determinado ponto como se sucedem as coisas a respeito do homem, mas quando passa na questão angelical para cima, é uma espécie de mistério, porque não há condições de entender certas coisas no momento. Então, primeira coisa, entendam o curso primário. Depois, mais à frente, entra no curso mais acima. É assim que acontece. E a espiritualidade vai explicando aos poucos para todos nós determinadas realidades que a gente consegue entender, consegue absorver. E aí ele continua dizendo o seguinte: outros finalmente presidem os fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Até mesmo a questão do vento, do planeta, como por exemplo a chuva, ou o fogo, ou as outras situações que acontecem, né? Os movimentos magnéticos, todas as situações, tem espíritos que coordenam também esses fenômenos. Aí fala, os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões, ou seja, os espíritos comuns. Vamos supor que uma pessoa não buscou evoluir, crescer do ponto de vista espiritual. Ele viveu uma vida especificamente mais materializada do que outra coisa. Ele só procurava compreender todas as coisas da Terra, e as coisas espirituais para ele não faziam sentido. O que vai acontecer? Naturalmente, ele, quando desencarnar, ele vai ficar um pouco deslocado quando chegar no plano espiritual, não vai esperar, vamos dizer assim, não vai ver a hora de voltar para a Terra e encarnar de novo. Assim, poxa, que bom que eu vou voltar agora. Então é assim que acontece. Que, como fala, né, os espíritos comuns, né, os espíritos vulgares, se miscuem em nossas ocupações e diversões. Então aí vão para as festas com a gente, vão para os parques com a gente, vai para se a pessoa for para um determinado evento ou qualquer coisa que ele for fazer, vai no mercado e está lá junto o espírito. Então é isso que ele está explicando. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento que praz a Deus proporcionar-lhes o meio de se adiantarem. Se praticam mal, é pelo despeito de ainda não poder gozar
do bem. Então, aqui já vai falar a respeito daqueles que, ainda imperfeitos, desejam fazer o mal, ou aqueles que ainda estão em sofrimento, né, porque estão distante da realidade do bem, por conta da questão da vontade. E aí, o que, que acontece? Tem um tempo também para que ele mesmo possa se modificar, se transformar, e ele marca passo enquanto ele quiser. Mas as oportunidades divinas virão mais à frente para que ele possa ter a oportunidade necessária, que todos têm. Capítulo 11. Dos três reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose. Os minerais e as plantas. Questão 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos respondem: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí, existe uma nota de Kardec que diz o seguinte: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também são compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade. Possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência, de suas individualidades. O homem tem tudo o que há nas plantas, nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro e a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, aqui está explicando, né? A questão da divisão entre orgânico e inorgânico. O orgânico, tudo aquilo que tem um princípio vital caracterizado para nós, né? Que a gente possa compreender. Agora, do ponto de vista moral, ele fala que são 4 graus, que é a questão do mineral, o vegetal, o animal e o minal, né? São as quatro etapas que existem. Agora, se a gente analisar como uma das questões do Livro dos Espíritos, que diz que tudo evolui até desde o átomo ao arcanjo, entra nessa condição de compreender que tudo tem uma essência evolutiva, tudo parte de um determinado princípio e vai seguindo até que se constitua evidentemente um ser inteligente, por exemplo. Mas existem reinos separados, especificamente está falando a respeito do reino da baixa terrena, para que a gente possa compreender, mas a grosso modo é o que o Espírito disse. Assim, dessa forma é possível compreender, mas para cada um tem um ponto de vista diferente. Mas dessa forma, nas 4 divisões, está bem caracterizado segundo o plano espiritual. Questão 586. Tem as plantas consciência de que existem? E os espíritos dizem não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então ele não tem consciência de que existe, por quê? Porque ele ainda não tem a consciência. É isso que eles falam. Questão 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? E os espíritos respondem o seguinte: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Ou seja, a planta ela vai sofrer a lei de causa e efeito. Ou seja, se você chega e corta um vegetal, alguns deles vai sair a seiva, outros vão naturalmente tentar se recompor, né? Vão tentar cicatrizar aquela ferida que aconteceu naquele corte, mas eles não vão sentir dor alguma em relação
aquilo que foi feito. Dor no sentido de que tem não somente a consciência, mas aquela sensação de que foi perturbado. Questão 588. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras. Independente da vontade delas, a força que as atrai uma para as outras, certo? Porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Então, quer dizer, essa questão de uma atrair, né, a força que as atrai umas para as outras, independe da vontade realmente porque elas não pensam. Então, elas simplesmente correspondem a essa força mecânica que atua na matéria. É um pouco semelhante à questão do mineral, que, por exemplo, você pega um mineral ferroso e você estabelece um princípio magnético sobre ele, ele vai se sentir atraído, mas não é por vontade dele, porque ele não possui vontade. Então, para você possuir vontade, você tem que ter um grau de consciência, mesmo que fosse rudimentar, como, por exemplo, o dos animais. Né? Por exemplo, o animal ele pode comer alguma coisa que ele gosta, ou ele fala assim, não quero comer. Então, ele tem uma vontade. Ou ele fala assim, não vou querer. A planta não tem essa situação. O que acontece dela das atrações é uma força mecânica instituída na questão do próprio vegetal. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade, em certos casos, uma espécie de vontade. Conforme se observa na segunda, cujos lóbulos acompanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urge uma armadilha com um fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade, formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para a outra. Olha que interessante, Kardec já foi um pouco mais profundo aqui, né? Para poder chegar e entender. Tem essa planta carnívora, então, nesse caso, se tudo é dessa forma, e como que tem aquelas plantas sensitivas que você encosta, ela fecha? E a planta carnívora que fica lá, faz como se fosse com a boca aberta, e vem uma mosca, ela vai lá e fecha. Assim, nesse caso, é uma transição, quer dizer, porque está tudo evoluindo. Lembra que tudo evolui desde o átomo até o arcanjo? Então, quer dizer, continua a evolução. Nós, por exemplo, estamos na condição minal, mas nós já passamos pelos reinos anteriores até chegarmos aqui. Aí é isso que ele está perguntando, né? Essa situação é uma transição? Como que acontece? O que, que é isso? Assim, tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os óvulos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. E vem uma explicação. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos, para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então, existem as situações puramente mecânicas, até mesmo no homem, é isso que ele está explicando. Diante desses movimentos involuntários, ou seja, onde você não tem a vontade, mas existe um princípio natural instituído no próprio organismo, diante dessa forma, a gente pode conseguir compreender através mesmo do nosso corpo físico. Se a gente entender que esses processos involuntários acontecem todos os dias na nossa vida, sem muitas vezes a gente se perceber que eles estavam lá trabalhando e acontecendo, a gente vai compreender que existe também da mesma forma para os vegetais que ainda estão dois reinos abaixo da natureza, para que ainda possam chegar e ter um certo grau de consciência que não vão possuir ainda nesse reino. Questão 590. Não haverá nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Então ele se aprofunda e pergunta o seguinte: assim, os animais têm um instinto de conservação para poder se prevenir. Assim, no caso das plantas, não tem nada assim que
vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar. Não tem nada que ela possa chegar e fazer para poder evitar que se prejudique. Ele fala, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. E quem está explicando? Ele está explicando para separar bem as coisas, porque assim, a questão da atração molecular, por exemplo, é uma atração puramente de efeito magnético, e ao mesmo tempo está no reino da química e da física. Se a gente compreender as estruturas moleculares e atômicas, a gente vai entender por que um átomo se liga a outro e forma determinada molécula. Mas isso, por exemplo, não é que o átomo está com instinto. É isso que está explicando. Tem uma afinidade, ou seja, há uma ligação de harmonia. Eles se harmonizam e se estabilizam. Agora, quando você tem uma situação um pouco mais profunda, que é o que está perguntando, em relação da planta ter um instinto de conservação, o espírito tem uma certa cautela de explicar. Por quê? Porque ele falou assim, se quiserdes, uma espécie de instinto, né? E ainda depende muito da extensão, o que você está querendo dizer a respeito de instinto. Então, é muito complicado, por quê? Porque o espírito, para ele poder explicar a respeito de muitas coisas que são profundas, porque se a gente compreender que tudo evolui, então a planta vai tender a um dia ter um instinto animal. Ou seja, ela está no encalço do animal, mas ela ainda não chegou no grau da animalidade. E a gente precisa entender que o instinto é uma característica mais puramente animal. Você precisa ter um grau de consciência para ter um instinto. Então, essa afinidade mecânica, ela é como se fosse uma precursora do instinto. É isso que ele está tentando explicar. Nesse momento, não. Mas ela está tendendo a um dia ser o instinto propriamente dito. Vamos parar aqui na questão 591 para darmos continuidade na próxima semana. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, nós estamos no capítulo 3. Que são os ingredientes do êxito. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Então aqui o André já vem explicando, né? Se a gente analisar um pouquinho, nós temos o agora. O amanhã vai vir, se Deus permitir, aqui na Terra, ou pode ser que a gente esteja voltando para o plano espiritual. Mas se a gente tem a oportunidade de agora, façamos o nosso melhor hoje. O passado é referência. Você olha para trás, vê aquilo que você fez certo, aquilo que você fez errado. Se você aceita as coisas como uma mudança na sua vida, certas situações vão vir para poder te alertar, outras para te transformar. Mas toda transformação implica necessariamente na aceitação e na mudança de padrões. Se eu não quiser mudar qualquer coisa da minha vida, eu não vou mudar e pronto. E aí o que acontece diante disso? Eu assumo todas as responsabilidades do ato que eu faço para a minha vida. Por isso que ele fala assim, largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo. Qual é a sombra do passado? A sombra do passado é aquele passado que você tem alguma situação que você acabou errando. Então, deixa aquilo lá para trás, segue em frente e faça alguma coisa boa, positiva para o presente e o futuro. Apareceu oportunidade de servir, trabalhe, sirva, faça alguma coisa boa para que você possa ser útil para a humanidade, para que você possa estar num caminho do bem.
Vamos lembrar que o nosso guia e nosso modelo é Jesus. E Jesus, como disse uma vez, né, fala assim: meu pai trabalha desde todo o tempo e eu também trabalho. Então, ele vai faz como assim Deus nosso Pai sempre fez. E a gente tem que buscar servir também. Mobiliza o pensamento para criar vida nova. Então, quer dizer, a gente tem que sempre criar coisas boas para a nossa vida, coisas positivas, começar a fazer reestruturações e escolhas melhores. Se a gente lembrar que nós já tivemos vidas muito primitivas no passado, bastante primitivas mesmo, e hoje a gente vê que nós temos escolhas bem melhores, significa que no futuro nós vamos ter escolhas que a gente nem imagina, assim, de forma bastante diferente, aonde a gente vai olhar para trás e nem vai se reconhecer direito, fala assim, nossa, há 10, por exemplo, 2, 3 milênios atrás eu estava dessa forma, e você, como eu estava atrasado, e aí você olha para trás e vê uma diferença, por exemplo, em alguns padrões, em alguns graus de consciência que antes certas coisas faziam sentido e depois não faziam mais, porque você se transformou, você melhorou, você mudou e você elevou-se. É isso que ele está explicando. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Por que que acontece? O Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque na nossa vida na Terra, a Terra ela vai emprestar ilusões para cada um de nós diante daquilo que é oferecido para a transformação. Então, vai ter situações que a gente recebe e a gente vai acabar entrando naquele sentido do habitual, daquilo que nós estamos acostumados a ver, a experimentar, a sentir. Às vezes são situações passadas de pai para filho que a gente adquire como tradição familiar. Muitas vezes são situações específicas de determinadas regiões e todas elas têm um papel a desempenhar. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, todos nós vamos modificando os nossos pensamentos e sentimentos e vamos nos desapegando de certos padrões. Então, o que vai acontecendo? Você vai saindo da massa e você começa a entender que aquilo, tudo que está acontecendo não faz sentido para você. É um pouco parecido com aquele filme da Matrix, né? Quando a pessoa começa a tomar a pílula da verdade, acorda aqui e percebe que as outras pessoas estão sendo manipuladas pela máquina. Então é o seguinte, às vezes a pessoa tá influenciada pelo mal e não percebe, e está ali naquele meio, e há uma dificuldade muito grande, até que ela consiga se livrar, se desvencilhar. É um trabalho muito grande, às vezes demora séculos, às vezes milênios, às vezes demora muito tempo mesmo. Depende muito do grau de materialidade do espírito estar encarnado, que ainda deseja se apegar às ilusões ou se afinizar com a verdade. Saliente qualidades, esqueça defeitos. Então, vamos buscar fazer o possível para poder nos concentrar no que é bom. Os defeitos sempre são referência para a gente poder saber o que precisa transformar. Mas a qualidade é o que a gente tem que buscar, porque a gente só pode chegar aí a amenizar um defeito quando a gente adquire mais virtude. Por isso que ele fala saliente qualidades. Busque a qualidade. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Às vezes, nos nossos dias que se passam, é comum a gente ter pontos de vista diversos e, diante disso, às vezes a gente acha que a outra pessoa está nos agredindo. Então, acontece que, às vezes, a gente passa por conta de ruídos na comunicação e acaba tendo um problema sério. E ele fala, desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão, inclusive através das palavras, inclusive através daquilo que a gente costuma escrever. Então, a gente pode fazer o possível para tentar desfazer qualquer mal-entendido. Às vezes a pessoa pode interpretar de forma errada, às vezes ela pode interpretar de forma diversa do que você pretende. E em qualquer situação,
que a gente tenha de mal entendimento, que a gente possa desfazer os equívocos, porque, no final das contas, nós temos sempre opiniões específicas. A verdade chega quando nós estamos crescendo bastante. Então, a gente, no momento, na Terra, a gente tem vislumbres da verdade, consegue perceber pouquinho dela, mais um pouquinho ali, e a gente vai tomando parte de tudo isso ao longo do tempo. Ou seja, conhecimento integral da verdade demanda elevação que nós não possuímos. Por isso que Paulo dizia, né, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele fala em parte tudo. Na verdade, a gente conhece em parte várias situações, mas a gente não entende o integral. A gente não entende o todo. Nós ainda somos muito pequenos, ainda somos muito crianças como espíritos e precisamos crescer bastante para a gente entender todo. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. A gente não sabe se tem amanhã. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Tem tanta palavra boa. Nosso português é maravilhoso, porque ele tem tanta palavra diferente. Esses dias a gente estava, eu e a Silvânia estava vendo uma mensagem, aí tinha lá uma pusilânime, eu falei assim, nossa, o que é isso? Aí a gente vai lá procurar, fala assim, é fraco e tal. Aí então a gente não tinha entendido, falei assim, olha só, como que tem coisa diferente. E a gente vê que maravilha que tem de riqueza na própria linguagem que a gente possui. E por que a gente vai usar tantas palavras esdrúxulas, tanto vocabulário banal, né? Então, que a gente possa modificar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Isso é bom para nós. Os espíritos mais elevados, eles buscam sempre trazer o requinte em todas as situações. E sempre o belo e o bom faz parte daquilo que a divindade nos traz. Porque tudo que a natureza tem é maravilhoso. Em todos os processos há uma beleza incrível. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. Ou seja, não basta ouvir. Escutar é dar ouvidos, é prestar atenção, é tentar compreender o que a pessoa está dizendo, é ir um pouco mais a fundo nessa escutatória, né? É a gente ter essa arte de sondar o que a pessoa quer dizer. Porque às vezes a pessoa é mal interpretada, como já foi explicado. Ela fala uma coisa, mas o outro entende outra. Aí, diante disso, há um conflito de entendimento. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Sempre apagar o fogo com água. Destaque os outros e os outros destacarão você. Lei de causa e efeito. Né? Você faz e tem retorno. Em todas as situações, as nossas atitudes estampam o que nós somos por dentro. As nossas palavras mostram claramente como está o nosso estado íntimo. E todas as situações que a gente exterioriza faz parte do nosso mundo interior, né? Então, a Terra tem a característica dela, os outros planetas, cada um tem suas características, e cada um de nós também possuímos nosso próprio magnetismo, a nossa própria capacidade de emanação para o bem, maior ou menor, e assim sucessivamente. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã você precisará viver hoje. Ou seja, não se inquiete tanto com amanhã. Viva um dia de cada vez. Abriu os olhos à luz, agradeça e viva com intensidade hoje. Se você pensa muito, de forma demasiado amanhã, você perdeu hoje. Você não viveu ele. Você passou por ele como se estivesse hipnotizado, vendo uma tela futura que pode ser que não aconteça. Então está aqui, viva o aqui, viva o agora. Habitue-se a sorrir. Ninguém gosta de uma pessoa que vive com a carranca, né? Com a cara fechada, uma situação. Não é lógico que ele não vai precisar ter
uma risada fora do comum, né? De forma a pessoa estar perder o equilíbrio. Mas habituar-se a sorrir é um hábito bom, porque você traz um pouco de alegria na vida das pessoas. Qualquer pessoa que veja um bebê sorrindo, acaba sorrindo também, né? Que se contagia. Então é mais ou menos assim. Se a gente conseguir trazer um pouco de alívio, um pouco de ajuda para as pessoas, a gente faz. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: não tenha mal aquela situação de desânimo, tenha bom ânimo nas situações. As dificuldades vêm para nos ajudar a evoluir e crescer. Então, seja bastante feliz nas situações na vida que você tem e se esforce para evoluir através da boa vontade. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio da vida, que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Ou seja, essas dificuldades fazem parte do caminho para nos fazer melhores e mais fortes. Ampare-se amparando aos outros. O bem é nosso advogado em todos os tempos. Toda vez que você faz um bem, está lá a divindade para poder chegar e te ajudar de alguma outra forma. Porque se você ajuda o conjunto lhe ajuda. É natural que seja assim. Por isso que ele está dizendo, ampare-se amparando os outros. Se você ajuda os outros, sempre você vai ter amparo. Sempre vai ter coletividades de espíritos que às vezes você nem supõe existir, que estão lá e que vão ajudar você. Censura é uma fórmula, uma das mais eficientes para complicar-se. É verdade. Censurava assim, não sei o que, você tá errado, você não sei o que. Não é isso. Nós todos, como já foi explicado nas questões anteriores do Livro dos Espíritos, temos responsabilidade para poder influenciar para o bem. Mas cada um é livre para poder escolher seus caminhos. Se a pessoa quiser vestir o vermelho, que vista. Quiser vestir o azul, que vista. Se a pessoa quiser, vamos dizer assim, fazer o bem, que faça. Quiser fazer o mal, também pode fazer. Todos nós podemos escolher, seja para a direita ou para a esquerda, para o certo, para o errado, para uma coisa, para outra. E aí o que, que acontece? A vida de cada um é de cada um. Ninguém pode censurar ninguém em relação à própria atitude que é dada por Deus, essa maravilhosa livre escolha. Então, diante disso que ele explica, censura é uma forma das mais eficientes de complicar-se, porque nós temos que viver a nossa vida. As nossas mudanças devem ser feitas porque nós desejamos mudar. Se a gente não quiser mudar, tá tudo bem, porque a gente vai colher todas essas coisas. Não quer mudar, tá bom, então. Não quer plantar, não planta, mas também não vai colher. É nesse ponto que ele está explicando. Então, se a gente entender a vida, se a gente compreender um pouco mais, se a gente buscar estudar com tudo isso que foi explicado, a gente vai começar a entender que certas coisas têm outros propósitos, têm uns porquês, e aí você assimila e se transforma. Mas se não quiser, tá tudo bem. Tem séculos e milênios e a eternidade para um dia, você sabe de uma coisa, agora eu vou mudar. Aí eu quero dar mais um passo. E aí você vai dar um passo. A verdade está lá. Pode passar o tempo que for, pode passar os milênios que forem, um dia, nessa eternidade sem fim, o passo será dado, porque a lei é do progresso. Independente se o tempo passar para você e todos os outros que estiverem na Terra, por exemplo, já estiverem em outros planos bem mais avançados. Não tem problema, porque você é eterno. Você é eterno, você é imortal. Um dia você chegará lá também, mas dependendo do tempo que já passou. Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Então, a questão de nós termos gratidão por tudo e compreender que Deus, nosso Pai, ele nos ampara de forma incrível e deseja para todos nós, independente se o filho esteja na ignorância, fazendo mal, ou se ele esteja no caminho certo, fazendo bem, todos são amparados, todos são protegidos, todos são explicados várias situações para que ele possa se corrigir, se adequar e evoluir e crescer no caminho. Então, todos nós temos essa oportunidade dada por Deus. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitar em meditação
e reajuste das próprias forças, para que a pessoa possa compreender que, mesmo quando ela estiver só, somente ela, e ela se sentir um pouco desamparada aparentemente, aproveite o momento, é um momento de reflexão. Observe todo o tempo, que todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Ou seja, todos os dias, todas as horas, nós podemos fazer os ajustes, as faxinas, as transformações, as melhoras, todos os progressos necessários para que nós sejamos espíritos melhores. Todo dia é tempo para a gente poder fazer essa mudança. Então, se a gente quiser fazer as mudanças necessárias, nós poderemos fazer se nós quisermos e se nós aproveitarmos o tempo e o espaço que Deus nos concede para poder fazer escolhas melhores. E assim a gente seja mais feliz. Então, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar a curtida de vocês, o joinha e também compartilhar esse conteúdo se vocês acharem que ficou bom e foi importante para vocês ou para alguma pessoa que vocês desejam que passe. E até a próxima, pessoal. Fica com Deus e vamos em frente.